Senhor, falando, vai, Senhor, operando, em nome de Jesus, ó Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, em nome de Jesus. Vem, saudando a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, salve nossos amados internautas. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ô Senhor, obrigado, Deus eterno Pai, por nesta tarde nós estamos aqui para aprendermos, ó Senhor, da Tua poderosa palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vai, ó Senhor, abençoando, nos capacitando, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para, Senhor, instruirmos na Tua poderosa palavra, que ela, Senhor, é viva, Senhor, é eficaz, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vai, Senhor, abençoando, falando conosco nesta tarde, a cada seu coração, Senhor, que saiu do seu lar, para vir, ó Senhor, aprender da Tua palavra. Traga em paz e segurança aqueles que estão a caminho. Visita, Senhor, aqueles que não vão poder estar aqui, Senhor. Guarda, livra, seja de todo mal e abençoa aqueles que estarão nos acompanhando, Senhor, por este canal, em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós, ó Senhor, te pedimos e já te agradecemos. Amém. Bem, podeis tomar as nossas salas, em nome de Jesus. Pastor Sérgio. Senhor, meus amados irmãos. Meu Deus, amém. Irmãos, nossos amados irmãos internautas que estão nos acompanhando, Pai do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui mais um dia de culto de domingo. Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos iniciando aí o semestre da Escola Bíblica Dominical. E graças a Deus nós temos um livro que ela não tem data, então a gente escolhe não tem as datas específicas das lições, então fica mais prático e atende a necessidade tanto nós, da igreja, como dos irmãos. E hoje nós estaremos abordando nessa revista Romanos e a justiça de Deus. Romanos e a justiça de Deus. Nosso escritor é o Gilmar Vieira Chaves. O tema sobre a primeira lição sobre esse tema maravilhoso, do cara de Romanos, o título é A Autoria, o tema, a importância e o propósito da escritura aos Romanos. Seria quem era o autor? O autor, nós sabemos muito bem que o autor aos Romanos foi o apóstolo Paulo. Ele tem um tema, o tema nós veremos no decorrer da lição, e qual era a importância e o propósito aos romanos. Então tinha um propósito e ele tinha a sua importância. Então os irmãos que estiverem em casa, quiserem nos acompanhar, o senhor pode abrir a sua Bíblia lá, os livros aos Romanos, os livros que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que hoje nos serve como doutrina para os dias de hoje, e nós veremos aqui no decorrer da lição qual seriam as importâncias. Então, se os irmãos acharem aí sua Bíblia, abra em Romanos capítulo de número 1, e o título de 1 ao 7, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas das Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome,
entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, e a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui está o título que o apóstolo Paulo já começa iniciando, ali já se intitulando o autor do livro, e seu chamado, ele foi chamado por Deus para o apostolado, para anunciar o evangelho que Cristo assim cumpriu, as Sagradas Escrituras, declarando Jesus Cristo como o Filho de Deus. O texto áureo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem, primeiramente do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Então o texto áureo já diz que o apóstolo Paulo, ele não tinha vergonha do evangelho, não tinha como se envergonhar do evangelho, porque ele foi comissionado, ele foi chamado para pregar o evangelho, e ele teve a experiência com o evangelho através de Jesus Cristo, quando ele teve ali o encontro com Jesus. Então ele notificou ali o seu chamado, e ele, com todo o conhecimento, com toda a sua experiência com Deus, ele passou a anunciar o evangelho, sendo gentil, sendo grego. Ele começou a anunciar porque ele era um homem doutor da lei, conhecia muita lei, e ele era preservador da lei, e ele começou a conhecer o evangelho. Ele viu que realmente a lei simplesmente apontava as culpas, mas não tinha ali de alcance a salvação, porque a lei só foi posta para punir, e a graça de Deus veio para salvar. A graça de Deus que está em Cristo Jesus veio trazer a salvação, é a solução, é o antídoto que vai trazer a todo ser humano a salvação. Porque o homem perante a lei, ele vai ter o conhecimento dos seus pecados, e a lei não salvou, como não salva, só aponta, mas Jesus Cristo veio para cumprir a lei, e que trouxe salvação para toda a humanidade. Que apóstolo Paulo, tendo conhecimento da lei, ele também era sujeito aos pecados, e ele não estava salvo, só encontrou a salvação quando ele teve um encontro com Jesus Cristo. O objetivo desta lição, ao terminar o estudo, o aluno deverá estar capaz de, primeiro, discorrer sobre as características da carta com autoria, local e pano de fundo em que foi redigida. Segundo, compreender o propósito para os quais Paulo o redigiu. Para que Paulo redigiu? E terceiro, entender a importância da carta aos Romanos. Nós vamos ver por que a importância da carta aos Romanos. Então vamos lá, comentar. Na palavra introdutória, nas palavras do pastor Russell Shedd, a Epístola aos Romanos é considerado uma extensa, sistemática e profunda de todas as cartas do Novo Testamento. Para ele, esta é a parte mais importante da teologia de toda a Bíblia. A carta envolve aprendizado das características do pecado e da salvação assegurada pelo Senhor Deus por meio da obra expiatória de Cristo e do trabalho regenerador efetuado pelo Espírito Santo no coração do ser humano. Então aqui já está uma da importância, qual o objetivo da carta aos Romanos. Ali já diz, aqui o escritor fala que a carta foi envolvida para a aprendizagem, para ensinar as pessoas a ter o verdadeiro conhecimento da lei, qual é a finalidade da lei, qual é o objetivo da lei, que faria com que eles passassem a conhecer o sacrifício, a obra expiatória de Jesus Cristo. Por que veio Jesus? Porque Jesus veio. Nós guardávamos a lei mosaica, guardávamos a lei, mas só que a lei, infelizmente, ela não chegou à essência do objetivo maior de Deus, que era trazer a salvação a toda a humanidade. Por quê? Porque a lei, como o pastor falou anteriormente, a lei simplesmente apontava os nossos pecados. E para a remissão dos nossos pecados,
teria que ter o sacrifício de um cordeiro para que nós pudéssemos sentirmos garantia do nosso perdão. E para isso, Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ele se entregou por todos os pecadores, e ali quem creu no sacrifício expiatório de Jesus, eles passaram a ter a salvação em Cristo Jesus, e não pela lei. Foi através de Cristo que o ser humano alcançou a salvação, porque a lei era transitória. A lei transitória ela só apontava, mas quando veio Jesus Cristo, cumpriu a lei sobre Cristo, e ali passou de ser transitório, agora é eficaz, é eterno. A salvação para nós, ela é eterna. Então todos que crerem em Cristo, o aceitam como seu suficiente Senhor e Salvador, têm o direito da eternidade em Cristo Jesus. Muito bem. Provavelmente por esse motivo, embora tenha sido a quarta carta a ser escrita, a Epístola aos Romanos está posicionada na ordem cronológica como a primeira carta, as cartas do canon do Novo Testamento. Então, a carta canon do Novo Testamento, canon significa palavras escritas, as cartas canonizadas que tem inspiração de Deus. Não foi escrita por inspiração humana, não foi escrita por vontade humana isso. Ela foi escrita não por a consciência de Paulo. Ele escreveu inspirado por Deus, a qual ele escreveu as cartas, e ela passou a ser canonizada, algo que é inspirado por Deus, dada ao homem, o homem escreveu e é reconhecida diante de todos os homens como inspiração de Deus, que significa a palavra canon. Primeiro, o autor. Já no versículo que abre a Epístola aos Romanos, lemos o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que está em Romanos 1:1, isso mostra nitidamente que o apóstolo Paulo escreveu o texto. Ele escreveu, mas a inspiração vem de quem? De Deus. Ele escreveu, mas a inspiração foi inspirada por vontade de Deus, porque o homem jamais, e principalmente o apóstolo Paulo, como ele era um doutor da lei, guardador da lei, ele espiava a lei, ele cumpria a lei, como ele poderia escrever sobre Cristo se não fosse algo inspirado pelo próprio Cristo? Então, por isso que foi canonizada, canon inspirado por Deus. O apóstolo Paulo escreveu, ele foi chamado para o Evangelho de Deus, está escrito. E isso mostra nitidamente que o apóstolo Paulo escreveu o texto. Além disso, alguns dados pessoais registrados nos capítulos 1, capítulo 15, capítulo 16 de Romanos, deixa claro que se trata de uma das cartas paulinas. Como era usual entre os escritores daquele tempo, o apóstolo não redigiu a epístola diretamente para os romanos. Ele ditou seu conteúdo a um amanuense escriba de uma inteira confiança chamado Tércio, que escreveu o que Paulo falava. Então Paulo falava e ele redigia, ele digitava. Tércio ele digitava não, ele escrevia. Então o apóstolo Paulo falava e ele copiava o que o apóstolo Paulo dizia. Era um procedimento normal para o apóstolo redigir ao próprio punho a saudação final, e em certos casos, algumas palavras ao término da sua correspondência. O texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 17, mostra nitidamente esse costume de Paulo seria como um sinal de legitimidade da sua carta, confirmada ser ele o autor. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal de todas as epístolas. Assim escrevo. Então, a autenticidade das cartas de apóstolo Paulo, no final da carta, mesmo que outra pessoa redigia, editava, e a pessoa redigia,
Quando chegava no final, ele fazia questão de dar o seu parecer. Ele mesmo escrevia com o seu próprio punho, dizendo: eu, apóstolo Paulo, escrevo essas cartas. Então ali colocava uma legitimidade de que o apóstolo Paulo escreveu aquelas cartas. Agora vamos para a data e o local da escritura. 1:1. Data e local da escritura. A maior parte das especialistas do Novo Testamento situa a redação de Romanos entre anos 57 a 58 depois de Cristo. É bastante provável que Paulo tenha escrito essa carta durante ou na parte final da sua terceira viagem missionária. Quanto ao local onde a epístola foi produzida, os sinais mais fortes indicam a época em que o apóstolo aos gentios passou um período de 3 meses na Grécia. Obviamente, aqui está lá escrito em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20, versículo 1 a 3. Na cidade de Corinto, hospedado na casa de Gaio, que está escrito em Romanos capítulo 16, 23. Então, a data local foi essa data, foi aproximadamente sobre esse período, que foi ao período de 57 a 58 depois de Cristo, e o local que foi na Grécia, na cidade de Corinto, que ele hospedado na casa de Gaio. Naquela época não havia um sistema de correio particular do Império Romano. Quando era preciso enviar algumas correspondências, o remetente necessitava de alguém de confiança que estivesse de viagem para o local do destinatário. Paulo conseguiu uma portadora, a Febe, uma cristã que morava em Corinto, mas estava de partida para Roma. Então, quando ele escrevia, tinha que ter uma pessoa de confiança para que essas escrituras chegassem até o destino. E ali ele encontrou a Febe. O pano de fundo. Como dito anteriormente, o apóstolo estava no decurso da sua terceira viagem missionária. Ele já havia escrito cartas a outras igrejas que depois se tornaram parte do canon do Novo Testamento, como por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas e 1ª e 2ª Coríntios. Utilizando Tarso como seu secretário, o apóstolo abortivo, como ele mesmo humildemente se considerava, nascido fora do tempo e ao menor de todos, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 a 9, construiu uma argumentação ágil, na qual se utilizava de uma grande quantidade de referências à lei e aos personagens de fato do Antigo Testamento. Assim, Paulo apresenta o que é considerado a principal ensino de todas as Escrituras, qual que é a justificação da fé. Então, o objetivo do apóstolo Paulo era justamente colocar como pano de fundo a justificação da fé. Por que a justificação da fé? É interessante que eles tiveram tanta confiança no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em quesito a lei, e eles acreditaram que através do sacrifício que eles faziam com bode, carneiro, novilhos, que a lei obrigava a eles a fazer tal forma, para que os seus pecados fossem justificados, e eles criam fielmente que assim que eles apresentavam aquele animal, aquele sacrifício, que era apresentado diante dos sumos sacerdotes, que os sumos sacerdotes levassem até o templo, e ali eles ouviam que a oferta foi recebida, eles já sentiam uma alegria no coração. Imagine agora muito mais no que nós vivemos hoje em dia, que foi um sacrifício único por próprio Deus, se ofereceu por nós, morrer por nós. Será que a confiança não é melhor do que antigamente? Você vê que a lei apontava o pecado e eles só sentiam justificado depois que, através dos rituais que eles tinham, que faziam, eles acreditavam que os pecados dele foram perdoados. Muito mais agora, com Cristo Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, dizendo: olha, agora seus pecados estão perdoados, você não pode se culpar por nada. E melhor ainda é a nossa fé. Então nós temos que ter essa confiança, e o apóstolo Paulo, ele já está falando a respeito aos romanos, pela justificação que ele tinha recebido do próprio Jesus, que ele foi justificado pela fé,
e todos aqueles que, por intermédio do sacrifício de Jesus, crescem, acreditassem, receberia também a mesma confiança, a salvação, a eternidade e a justificação dos seus pecados mediante Cristo Jesus, e tudo isso perante a fé. Como diz as Sagradas Escrituras, eles escreveram que sem fé é impossível chegar até Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa era a confiança que o apóstolo Paulo tinha e que ele transmitiu ao povo de Romanos, porque eles eram guardadores da lei, eram homens muito religiosos, mas quando eles viram que o apóstolo Paulo começou a anunciar, e eles até mesmo tiveram algumas dúvidas, porque o apóstolo Paulo era um gentil que defendia a lei, e agora ele veio pregando um a outro evangelho, o evangelho que salvou ele, e que ele foi comissionado a levar o evangelho para todos eles, inclusive aos romanos. Ponto 1.3, o propósito. Romano foi escrito para ser uma plataforma para o trabalho que Paulo pretendia fazer em Roma, bem como para a missão que ele no futuro objetivava realizar na Espanha. Além disso, ao que parece, os cristãos de Roma ouviram rumores incorretos sobre os ensinamentos e a teologia de Paulo. Por esse motivo, o apóstolo julgou necessário fazer um registro de que ele vinha pregando há mais de sua década, há mais de 2 décadas. Ademais, ele desejava compartilhar suas experiências no âmbito espiritual com os irmãos romanos e assim confirmá-los na fé. Então, ele para pregar ele teve que ter o quê? Experiência. Como ele diz aqui, teve 2 décadas. 2 décadas é o quê? 20 anos. É 20 anos? É 2 décadas, são 20 anos. E ele estava ali pregando. Quando ele teve essa experiência, surgiu o desejo dele de ir até a Roma. Ele não chegou de uma semana para outra e foi pregar a Roma, não. Ele teve suas experiências com Cristo Jesus, junto com os discípulos, junto com o povo. Ele teve experiência junto com os gregos, com os judeus. E quando ele teve com os judeus, aí ele sentiu, como a palavra de Deus diz, que ele iria padecer por causa do Evangelho. E o objetivo maior dele seria quem? Os romanos. Porque os romanos era a fortaleza. Até hoje, Roma é um lugar de fortaleza religiosa. A fortaleza religiosa é Roma. E ele estava naquele âmbito, aquele desejo de ensinar o povo aos romanos qual era a verdadeira palavra que ele anunciava e que ele passou a ter experiência quando ele teve a visita de Cristo e ele se converteu ao Evangelho, e aí ele começou a pregar aquilo que ele presenciava, o que presenciou e ele estava vivendo. Ele foi anunciar ali o Evangelho de Cristo Jesus. Ponto 2. Roma, a capital do Império Romano. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja cristã que ficava na cidade de Roma, o centro do Império. A cidade, por ser a que era, tinha uma importância crucial. A igreja cristã, portanto, deveria exercer influência na maior cidade do mundo daquela época. Para que seja possível entender as razões dessa afirmação, tornam-se necessários alguns esclarecimentos. Primeiro, pois a influência do capital de Roma, do Império. Qual era a influência? A influência de Roma como capital do vasto Império Romano era inevitável. Então ela não tinha limite, ela tinha poder. Para a cidade de Roma, convergia todas as que a imaginário poderia conceber. A imaginação como poderia conceber. A expansão de todos os caminhos levava a Roma. Fornece uma ideia básica do prestígio que a cidade desfrutava. Não tem aquele ditado que diz, todo caminho leva? Não tem um ditado que dizia, todo caminho leva a Roma. Então aqui eles falavam que tudo, naquele período, porque realmente todo caminho que o povo chegava, direcionava a Roma. Levava para Roma, não tinha caminho. Por quê? Era um império
o império das bonanças, o império de toda a religiosidade, estava ali em Roma. Tinha uma fortaleza, Roma era uma fortaleza. Então todo lugar, todas as pessoas que saíam, a direção deles seria Roma, né? Se você pegar o livro histórico aí, você vai ver Roma, você vai ver o Galileu de Roma, você vai ver lá lugares bonitos, mas nesses lugares bonitos teve história, pessoas que em prol do Evangelho morreram, foram martirizados por causa do Evangelho, porque Roma, infelizmente, ela teve sua queda religiosa, espiritual, e ali ela se degradou, e hoje ali é o império do erro. Entendeu? Então, apóstolo Paulo, a intenção de apóstolo Paulo era levar o Evangelho para que Roma se adaptasse e ficasse sobre os caminhos do Senhor, mas infelizmente eles seguiram seus próprios caminhos. 2.2. Riqueza e ambiente moral. Em Roma, afluíam as riquezas conseguidas pelas conquistas romanas. A cidade era centro político, econômico, social, cultural, religioso de todo o Império Romano. Paulo descobriu em Roma uma circunstância análoga ao que havia percebido em outras grandes cidades. O exemplo de que ele viu em Corinto, além do luxo, do esplendor e da pompa, havia um ambiente moral agressivo e a prática do cristianismo. Assim como em Corinto, em Roma também havia uma impressionante lista de perversidade criadas pela idolatria. Na época em que a carta foi escrita, em 57, 58 depois de Cristo, Nero governava o império. Os estudiosos estimam que a população de Roma era de 1 a 2 milhões de habitantes. Esse fato se torna, de longe, a maior cidade do mundo conhecida na época. Então, nessa época, você vê 2 milhões de habitantes, de 1 a 2 milhões de habitantes, era gente, não era gente? Então, era o império. Então, por isso que Roma, mas só que Roma tinha os seus problemas em questão, quesito a idolatria. Eles caíram no lado da idolatria, a qual ali a presença de Deus foi ausentada e eles ali viveram as suas práticas religiosas. Ok? Muito bem. 2.3. Característica de população. A maior da população de Roma era composta de plebeus e libertos e sustentados pelo Estado romano, além de uma grande quantidade de escravos. A presença dos judeus se destacava em significativo número, prevalecendo no comércio de bens. Então ali Roma, irmãos, tinha muitos escravos. Por quê? Porque o povo que um dia foi libertos da escravidão lá do Egito, e eles começaram, depois que Deus libertou, eles começaram a se deixar envolver muito por esse poderoso império, e se deixaram levar pela desejos de poder. Esqueceram de Deus, então Deus permitia que eles fossem escravos, para que ali eles pudessem aprender. Então, é como se diz, né? A pessoa quando é liberta e ele volta às velhas práticas, ele se torna escravo. Porque conheceu a verdade, mas preferiu ser escravo. Ponto 3. A importância da carta aos Romanos. A carta aos Romanos encerra em si uma importância especial. Se a história for observada cuidadosamente, pode-se perceber como esta epístola influenciou a vida de várias pessoas. Grandes avivamentos e reformas, como a Revolução Protestante em 1517 d.C., resultaram em compreensão da mensagem desse livro. Segue abaixo o testemunho de alguns cristãos notáveis que se converteram e foram influenciados pelo estudo cuidadoso dessa literatura da inestimável valor. Aqui nós vamos ver, irmãos, alguns homens que tendo conhecimento das Sagradas Escrituras, inclusive
ao livro que foi escrito por Paulo a Romanos, eles tiveram conhecimento, e através desse conhecimento, através de Romanos, do livro de Romanos, eles começaram a indagar por que a religiosidade fazia de uma forma, sendo que na palavra de Deus, que era canonizada, eles faziam totalmente diferente do que estava nas Escrituras. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, os crentes querem ser o melhor. Não é que nós queremos ser o melhor, é que nós observamos o que a própria palavra de Deus nos diz e procuramos seguir o que está escrito sobre a palavra. Agora a religião não se importa com isso. Fecha ali, meu filho. A religião não se importa com isso. Ela não se importa com o cristianismo, com o evangelho, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, Romanos, os livros doutrinários, né? Os livros doutrinários, começando por aos Romanos até Apocalipse, começa a ser escrito as doutrinas que o apóstolo Paulo aprendeu do Senhor, homem inspirado, que foi inspirado por Deus a escrever as Sagradas Escrituras, inspirado por revelação de Deus, para ter cuidado da igreja, como a igreja deve se comportar no mundo. Ele estava escrevendo aos romanos, demonstrando, vocês, sendo povo de Deus, vocês estão vivendo aí em Roma, nessa população grande, nesse império romano, né, todo bonito e formoso, mas nós temos uma identidade, nós somos cristãos, nós não podemos seguir o que o mundo nos oferece. Então esse é o objetivo que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, para instruir os povos que estavam ali em Roma, para não serem influenciados com o mal. É como os dias nossos de hoje, como nós devemos nos comportar diante do mundo, um mundo, como se diz, de trevas, um mundo que está corrompido, um mundo que está se degradando no pecado, como nós cristãos nos devemos nos comportar, examinando as Sagradas Escrituras, as cartas de homens inspirados por Deus, para nós trazermos uma diferença, numa totalidade que não quer servir a Deus, mas aos poucos que servem tem uma referência. A referência são as Sagradas Escrituras, a referência é as Sagradas Escrituras por homens inspirados por Deus, ao qual nós temos e devemos ter credibilidade, confiança e esperar em Deus. Então a preocupação de apóstolo Paulo era justamente isso, e os homens que outrora viviam uma religiosidade, começaram a examinar as Sagradas Escrituras e acharem os problemas, encontrarem os defeitos que o povo praticava, que eles, comparando com a Bíblia, falaram, não, isso não está escrito. Então por isso que é importante. Ali vai a primeira pessoa, no 3:1, a primeira importância que tem, do primeiro homem que teve assim a luta, foi Agostinho, que foi em 354 a 430. No ano 386 depois de Cristo, Agostinho, originário da norte da África, e que passou 2 anos dando aulas de retórica na cidade de Milão, encontrava-se no jardim da casa de um amigo, quando se viu chorando. Sua biografia afirma que durante o tempo em que esteve no jardim, ele ouviu uma criança cantando em um quintal próximo uma música que dizia assim: pega e lê, pega e lê. Ele então apanhou o pergaminho que se encontrava junto ao seu amigo, e ele leu o trecho de Romanos 13 e 14, que declara: andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, olha aí, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em sua concupiscência. Agostinho entendeu que a literatura desse texto de Romanos era especificamente dirigida a ele, provinha de Deus, e lhe mostrava o que fazer. Em seguida ele viu desaparecer as suas dúvidas e ficou livre para se entregar completamente a Jesus Cristo. Olha aqui, você vê que ele pegou o livro, o texto de Romanos, que instruiu a ele, e ele começou a me falar: puxa vida, isso está falando comigo, isso está falando comigo. Então a Bíblia, irmãos, quando nós passamos a ler a Bíblia, ela está falando conosco, é comigo. E sobre o texto que ele leu,
ele tomou a atitude, opa, eu tenho que servir a Cristo, eu tenho que deixar a religiosidade, eu tenho que deixar o meu pecado, eu tenho que deixar as coisas deste mundo e servir a Cristo. Porque não tem como nós querer servir o mundo e servir a Cristo. Ou servir a Cristo, ou servir o mundo. Os dois não podemos servir os dois uma vez. Como diz Jesus, né? Qual Deus você vai servir? A Mamon ou a Deus? Porque um detestará e o outro também você tem que... Ou eu detesto o Mamon, o mundo, ou ama a Deus. Ou vice-versa. Não tem meio termo. Para Deus não existe meio termo. Se nós servimos a Deus, temos que adorar a Deus, servir a Ele e deixar o mundo pecar. Agostinho tornou-se um gigante na fé, bispo, administrador e escritor profícuo, cuja influência do cristianismo se fez sentir até hoje. Ele é apontado como um dos pais teológicos da Reforma, em razão dos seus ensinamentos a respeito da graça e da salvação. De acordo com estudiosos do cristianismo, entre Paulo e Lutero, não houve nenhuma pessoa com o nível espiritual de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona. 3:2. Segundo, Martinho Lutero, de 1483 a 1546. Martinho Lutero, figura central da Reforma Protestante, era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. A partir de novembro de 1515, iniciou uma exposição diária da Carta dos Romanos para seus alunos. Em decorrência dessa exposição, Lutero converteu-se. E os Romanos, em Romanos 1,17, foi a mola propulsora para o movimento de Roma protestante. À ocasião, ele disse: senti que havia nascido de novo. O tema da justiça de Deus, bem como todas as escrituras sagradas, agora tinha um novo sentido para mim. Ali ele viu, quando ele começou a pregar e falar. Então, tem um livro de Martinho Lutero e tem um filme de Martinho Lutero. É muito importante nós assistirmos, porque eu já assisti 2 vezes, eu achei muito interessante, porque era algo que ele viu dentro de Roma, lá em Roma, que ele ficou indignado, que ele pegou e começou a debater e ir contra os preceitos que a religiosidade ali criava com relação à venda de utensílios, à venda de terreno no céu, a venda de tudo que eles faziam era envolvido em dinheiro, era vendia tudo. Então ele achou um versículo lá e falou assim: ó, de graça recebeste, quando está escrito em Romanos, de graça recebeste, de graça dá, por que nós estamos cobrando? Ali, portanto, ele examinar a Sagrada Escritura, ele foi um revolucionista do protestantismo, que ele acabou sendo excomungado, saiu do lugar, excomungaram ele ali da sacristia. Aí ele pegou, teve uma pessoa, um professor dele que gostava muito dele, levou ele pegou e apresentou a um psicopau lá dessa cidade, e ele começou a estudar mais ainda teologia, e ele começou a fazer revolucionar. Então há uma história. Então toda a palavra de Deus, ela faz com que nós analisemos e vemos o conteúdo teor do conhecimento da verdade a respeito de Deus, a quem nós cremos e servimos. Então nós temos que ter esse anseio de aprender para nós defendermos aquilo que nós cremos. Eu creio no Evangelho, eu vou proteger, eu vou defender a minha fé, ok? Mas para defender, nós temos que ter o conhecimento. Esses homens só defenderam porque eles passaram a ter conhecimento, ok? Terceiro, 3:3, John Wesley, em 1703 a 1791, em uma reunião da Associação Moraviana, em maio de 1738, uma pessoa estava lendo o prefácio escrito por Martinho Lutero sobre a carta aos Romanos.
Enquanto lia, a pessoa comentava sobre a transformação que Deus realizara no coração humano por meio da fé em Cristo. Naquele exato momento, Wesley percebeu o seu coração sendo aquecido de uma forma diferente. Ele sentiu que havia sido purificado de seus pecados e salvo da morte eterna. Na Epístola aos Romanos, John Wesley achou a base bíblica para desenvolver a sua ênfase na questão da santificação, que foi a pedra fundamental das suas doutrinas. Mais tarde, em 1755, Wesley publicou um comentário sobre o livro de Romanos. Então, ali, pelo conhecimento que ele teve, ele começou a publicar e escrever o seu conhecimento, daquilo que ele aprendeu, da experiência que ele teve com as escrituras que ele tinha lido em Romanos. Aí ele começou a vivenciar e ele sentiu que a própria palavra que ele tinha lido trouxe uma mudança dentro do seu coração, trouxe uma transformação dentro do seu coração. E isso só pode ter através das Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus, como diz a Sagrada Escritura, ela é viva, ela é eficaz. O que é coisa viva? A coisa viva é uma coisa de movimento, ela vai fazer um movimento dentro do ser humano, ela vai trazer uma transformação dentro do ser humano. Se você ler uma palavra, um jornal qualquer, aí, um livro qualquer, você não vai sentir a mesma coisa como você lê a Bíblia. Porque a Bíblia ela é viva, ela vai entrar dentro do ser humano e ela vai trazer uma transformação, uma purificação, porque esse é o fundamento do Evangelho, esse é o fundamento do cristianismo e da palavra de Deus. É confrontar o homem pecador com a palavra de Deus que é viva e eficaz, é transformadora, que transforma o pecador num homem santo, puro na presença de Deus. Esse é o fundamento da palavra de Deus. Esse é o fundamento das Sagradas Escrituras, da Bíblia, irmãos, é trazer transformação da humanidade. Como se diz, né, o escritor, eu já falei aqui, vou repetir, que às vezes que o mundo está faltando, irmãos, é a presença de Deus. O mundo está precisando da presença de Deus, porque a maldade está imperando, e a maldade nada mais é a ausência de Deus. Quando tem a ausência de Deus, a maldade aumenta. Quando a ausência de Deus, a corrupção entra e invade, estraga o ser humano, estraga o mundo em imagem e semelhança de Deus. Mas quando a presença de Deus entra no ser humano, há uma transformação, a paz e a moderação e mudança. É que o ser humano precisa. É de ouvir a palavra de Deus, é de praticar a palavra de Deus, é guardar a palavra de Deus, como o salmista Davi diz, que ele guardou a palavra de Deus no coração dele para não pecar contra Deus. Mesmo que o homem tenha, irmãos, alguns deslizes, mas tem a palavra de Deus, entra o temor dentro do coração dele, e ele fica dentro do seu coração remoendo, ele fica naquela batalha espiritual, porque o Espírito vai fazer com que o homem venha se santificar, venha se arrepender, nascer um fruto digno de arrependimento e reconhecer os seus erros. Mas quando ele não tem a presença de Deus, que é transmitida através da palavra de Deus, aí a dureza do coração vai se endurecendo cada dia mais, e o homem cada vez mais se distanciando da presença de Deus. Aí para ele vai viver uma vida natural, uma comodidade, todo mundo faz e não é condenado. Mas o que condena, irmãos, não é o pecado, o que condena é a verdade. Se nós não estivermos na verdade, a verdade vai nos julgar e ter o poder de condenar as nossas culpas, os nossos pecados. Mas se nós estivermos na verdade, nada pode nos condenar. Estou na verdade. A verdade para nós é como se diz, é rotina, vivermos na verdade. Nós temos que viver. Porque viver na verdade, ninguém pode nos acusar. Agora, estamos no erro. Quando estamos no erro, aí o juízo de Deus, que é através da sua palavra, ela vai nos culpar. Mas como se diz as Escrituras, quando o mundo te condena, Jesus Cristo te justifica. E como diz as Sagradas Escrituras, aqueles que estão em Cristo Jesus não têm nenhuma condenação sobre ele. Se estamos em Cristo, nenhuma condenação vai sobre nós. É como esses homens tiveram experiências com Deus.
Eles tiveram, mas só que depois que eles começaram a analisar as escrituras, inclusive as cartas aos Romanos, eles viram que realmente lhe faltava alguma coisa. E eles sentiram, quando eles leram as cartas aos Romanos, eles sentiram que teriam que fazer alguma coisa, eles tinham que ter uma mudança, eles tinham que ter uma transformação, eles tinham que tomar uma decisão na vida. Eu tenho que mudar, não posso viver assim. Deus não me fez para viver assim, Deus não me fez para ser condenado, Deus me fez para a eternidade. Mas se eu continuar vivendo este mundo do pecado, eu vou ser condenado como mundo. Mas quando ele reconhece, se arrepende e se aproxime até a Deus, Deus é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha quando nós temos essa certeza, essa convicção, que o cristianismo, irmãos, não vem simplesmente para fazer, ser mais um, não. O cristianismo ele veio para fazer diferença. O cristianismo veio para trazer mudança. Mas a mudança só vai fazer quando nós queremos, quando o ser humano quer. Eu quero mudança. E quando o homem fala que quer mudança, ele toma atitude. Ele toma atitude. Agora, se não quiser mudança, Deus não vai obrigar ninguém a mudar. Pelo contrário, quem precisa de Deus somos nós. Deus não precisa nem de mim nem de você. Quem está precisando de Deus somos nós. Nós, pecadores, que precisamos de Deus de noite. Como diz o irmão lá do Rio de Janeiro, né? Ele sempre falava assim: pastor, nós sem Deus somos nada, né? E Deus sem nós, Ele vai continuar sendo Deus, e é assim. Nós sem Deus somos nada, mas Deus sem nós, Ele vai continuar sendo Deus. Então quem precisa de Deus somos nós. E para querer conhecer Deus, nós temos que examinar as Sagradas Escrituras. Principalmente quando se relaciona à moral, à ética, à associação, à sociedade. Porque nós vivemos numa sociedade corrompida. E Deus ainda conta com a igreja para trazer uma transformação para esse mundo. É com a igreja que Deus conta. Muito bem. Glória a Deus. O Wesley escreveu ao público um comentário sobre os livros de Romanos. Aonde quer que fosse, o Wesley estava sempre cavalgando, tanto que recebeu o título de Cavaleiro de Deus durante as 5 décadas de seu ministério. Estima-se que ele tenha viajado cerca de 400 mil quilômetros montado no lombo de animais, tempo em que pregou em torno de 40 mil vezes e cerca de 800 sermões anuais ou 3 sermões diários e quase todos ao ar livre. Ok? Então ele teve prazer, né, de pregar ao ar livre, mas ele teve suas batalhas, suas lutas, cavalgar um cavalo. Já pensou cavalgar, irmãos, 400 mil, ou quantas vezes? 400 mil quilômetros. Sabe o que é isso? Montado num cavalo? Não é fácil. Mas ele foi impulsionado por aquilo que ele tinha recebido. Ele falou assim: puxa, eu recebi, agora eu tenho que transmitir. Eu tenho que anunciar. Ponto 3.4. William Tyndale, um servo de Deus nascido na Inglaterra, tornou-se notado da história da igreja. Ele era um erudito que estudou em Oxford e Cambridge, a mais importante universidade inglesa. Foi pastor evangélico, teólogo e tradutor da Bíblia para o inglês. O seu projeto era realizar uma tradução das Escrituras permitisse que pessoas comuns lessem a Bíblia sem dificuldade. Calcula-se que 80% da Bíblia King James, a mais lida em inglês, deriva do trabalho de Tyndale. Tyndale deixou registrado o que pensava sobre o livro de Romanos. Na introdução à carta, na edição do ano de 1534, ou 84 do Novo Testamento, em inglês, ele afirmou:
acho que todos os cristãos deveriam conhecer o texto de Romanos de cor, mas também se exercitar nele continuamente como um pão diário para a alma. Olha que interessante. Ele orienta que todos os cristãos teriam que ler o Romanos como um pão diário. Por quê, irmãos? Porque ali apóstolo Paulo, ele escreveu pela inspiração do Espírito a realidade do que o povo precisa para verdadeiramente ter a certeza de fé, confiança e salvação. Que era não somente crer, mas sim de executar, colocar em prática aquilo que os romanos não colocavam em prática. Porque eles eram eruditos, eram conhecedores de toda a lei, mas só que eles teriam um quesito religiosidade, em crença, em crer. Fazia tudo certo, mas só que quando o apóstolo Paulo falou em Cristo, eles ficaram todos dizendo que era até herege. Mas ele estava falando, com certeza ele tinha o intuito de pregar realmente a verdade, que é a palavra de Deus. E esse é o intuito da igreja dos dias atuais. Quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, mais erudito nós seremos, tanto para quem nos ouve e para quem nos vê, porque eles vão ver em nós as nossas atitudes, numa sociedade corrompida, num mundo corrompido. Ele vai ver, vai assistir qual é a nossa atitude no mundo desse que nós estamos vivendo. Como se diz, nós somos assistidos de dia e noite. Eles querem ver a diferença em nós. E é o que o apóstolo Paulo tinha levado aos romanos para que eles tivessem uma diferença. Era uma potência, Roma era uma potência, mas só que a potência que eles tinham era degradada no pecado, na idolatria. É onde o apóstolo Paulo teve a preocupação de ensinar, de instruir eles, para que pudessem desfrutar da verdadeira religiosidade, do verdadeiro cristianismo. Só que eles não aceitaram. E como muito cristão, tem muitos cristãos que querem somente as bênçãos, mas praticar aquilo que houve é muito difícil. Praticar as verdades é difícil. Eles querem viver o seu ego, sua egomania. Não, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se torna novo. É novidade de vida, é novidade de vivência, de fé. É novidade. Quando não tem novidade, fica na mesmice. O que tem de crente vivendo na mesmice, para ele tá bom, tá acomodado, tá bom assim. Não, eu quero viver novidade, eu quero novidade de vida, eu quero viver coisas novas. É nova todo dia. Deixa eu ver. Conclusão. Demos hoje o primeiro passo no estudo da Epístola aos Romanos. O objeto do estudo deste trimestre ficou claro a autoria do apóstolo Paulo, que escreveu a epístola quando estava na cidade de Corinto. Além de seus propósitos e temas, a carta traça ainda um panorama na cidade de Roma, da igreja destinatária e da correspondência. Esta carta é a fonte certa para obter crescimento espiritual e aplicações práticas para a vida. Nos próximos 12 lições, serão abordados outros aspectos da epístola, as quais certamente vão enriquecer a todos. Ok? Então, a próxima lição que nós tivermos vai enriquecer todos aqueles que tiverem interesse de mudança. Vai ter interesse, porque o fundamento do cristianismo é esse, trazer mudança. Muito bem, atividade para reflexão. Quais eram os objetivos de Paulo a escrever a epístola aos Romanos? Comente. Qual é o objetivo de levar a epístola aos Romanos? Quais são os objetivos? É que ser uma plataforma missionária. Ele saiu de lá
e foi até Roma, mas a intenção dele era ficar um pouco em Roma, mas depois fazer missão. Então a plataforma maior foi uma obra missionária que Deus enviou ele a Roma, porque era o centro de toda da religiosidade, era o centro. Então ele evangelizando Roma ficaria mais fácil de chegar às demais cidades, porque todas as outras regiões, todo o caminho, como eu disse, que todo o caminho que pegava de todas as regiões dava o quê? Em Roma. O Roma sendo o centro, as pessoas chegando lá e ouvindo falar do cristianismo, ouvindo falar do evangelho, ouvindo falar, eles iriam espalhar-se para as demais cidades que eles fossem embora. E esse era um dos fundamentos e objetivos da vida de Paulo. E ele pretendia chegar futuramente em Espanha. Devido às boas em Roma, sobre seus ensinos, Paulo decidiu fazer registro de que vinha pregando há mais de 2 décadas. Mais de 20 anos ele veio pregando e chegou no objetivo. Bem, a lição de domingo que vem, a mensagem e o amor de Paulo pelos salvos em Roma. Amém? Eu quero agradecer aqui aos nossos amados irmãos internautas que estão nos assistindo. Domingo que vem, a partir das 4h30, que seria às 16h30 da tarde, estaremos aqui nesse mesmo lugar, transmitindo aí o estudo da Escola Bíblica Dominical. O tema é Romanos e a Justiça de Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente, e que você deixe o seu recado, deixe o seu pedido de oração, que logo após nós estaremos orando. E se você quiser participar do culto daqui a pouco também, a partir das 18 horas, nós estaremos aqui já iniciando o culto para a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus, a paz do Senhor.